A força do campo rebrota invernadas, engorda a boiada e sustenta a nação. É a mesma contida e vivida, ostentando esta vida deste sul de rincão. Hoje damos o pontapé inicial nesse projeto FEBRAC Entrevista. Esse projeto que vai trazer sempre, seja aqui no site, seja nas nossas redes sociais, um entrevistado, periodicamente, para falar sobre a sua raça, sobre o seu trabalho, sobre o agronegócio de um modo geral. E hoje, para nós abrirmos esta série, nós convidamos o Dr. Leonardo Lamáquia, ele que é o presidente da Federação Brasileira das Associações dos Criadores de Animais de Raça, que vai explicar melhor o objetivo desse projeto e depois a gente segue com outros assuntos. Doutor Leonardo, muito boa noite. Muito boa noite, Alex. Muito obrigado. Nós, de fato, como tu já adiantasse para os nossos ouvintes, telespectadores, amigos que nos acompanham nas nossas redes sociais, nas tuas redes sociais, este projeto, esta ideia surgiu no âmbito da diretoria da FEBRAC, batizamos de FEBRAC Entrevista. E o objetivo é exatamente esse, Alex, é possibilitar, num primeiro momento, que os presidentes das associações de criadores de animais de raça ligados à FEBRAC possam, no formato que tu tens desenvolvido com muito sucesso e êxito, naquelas entrevistas de 3 minutos, contar um pouco do seu trabalho e da sua raça. Falar um pouco deste trabalho da pecuária, que eu não canso de dizer e insisto, sublinho, a pecuária tem importância econômica, social e cultural. E mais do que nunca, a pecuária tem levado o Brasil literalmente no lombo, sobretudo neste momento dificílimo que nós atravessamos. O agronegócio tem tido um papel mais do que nunca decisivo. Então, é para contar um pouco a história destas mulheres e destes homens que trabalham de sol a sol, no frio polar, no calor escaldante de madrugada, que não tem final de semana, respeitando e desenvolvendo a sua atividade a partir deste ciclo biológico que a pecuária impõe e que exige um trabalho diário. Este é o objetivo do projeto FEBRAC Entrevista, que com muita alegria nós temos a parceria contigo, um jornalista que tem se destacado por ter uma opinião independente, uma opinião abalizada e tem sido um grande defensor e porta-voz do agronegócio gaúcho brasileiro. Então, com muita alegria, eu inicio dando esta explicação, te agradecendo por ter aceitado o convite da FEBRAC e informando a todo o nosso público telespectador e o nosso público que se relaciona conosco, com a FEBRAC, e mesmo aqueles que não se relacionam, que querem entender um pouco mais do que é a FEBRAC, do que são as associações de criadores e desse relevante papel que elas desempenham. Doutor Leonardo, eu que me sinto muito honrado de fazer parte desse trabalho que a gente vem sentindo, um trabalho, acima de tudo, com muita vontade, né? Com muita vontade de acertar, com muita vontade de ajudar. E nesses dias hoje difíceis, nesses dias complicados, em que muito se questiona, até mesmo autoridades, pessoas, lideranças de um modo geral, é muito bom e é muito confortante também, viu? Ter parceiros assim, e eu agradeço muito de coração essa confiança. Eu gostaria de começar com o senhor falando justamente desse momento, esse momento complicado que o Brasil, que o mundo vive, especificamente na questão aí da criação. Como é que o senhor tem sentido, como é que tem sido esse feedback das entidades, das lideranças dessas entidades, dos criadores de um modo geral, nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas incertezas que vive não só o agronegócio, né, mas os negócios de um modo geral, os cidadãos de um modo geral, o Brasil e o mundo? Bem, nós temos realidades muito diferentes, né, Alex? A tua pergunta é muito oportuna e me possibilita fazer esse esclarecimento à FEBRAC, que é a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça. Para o orgulho do Rio Grande do Sul, sua sede fica aqui no Parque de Esteio, foi criada e fundada aqui pelo nosso ex-vice-governador José Paulo Cairoli. Depois nós tivemos a presidência do Dr. José Roberto Pires Weber,
da doutora Elizabeth Cirne Lima, do doutor Eduardo Finco, e agora eu já na minha segunda gestão, com essa grande equipe, uma diretoria absolutamente coesa e focada. Então, nós temos realidades diferentes na pecuária, nós temos realidades de associações nossas cuja atuação se dá mais no centro-oeste, no norte do Brasil. Nós temos as nossas raças europeias aqui do Rio Grande do Sul, absolutamente importantes e que deram uma contribuição decisiva para a pecuária brasileira. Falo das raças Angus, Hereford, Devon, Charolais, Limousin, enfim, quantas outras raças de origem europeia que contribuíram para a pecuária brasileira. Então, são realidades distintas. O fato é que a pecuária como um todo teve um momento muito positivo no final de 2019. Nós tivemos um grande avanço no valor da carne, o tema das exportações, e agora, embora o agronegócio não tenha parado e esteja sendo, vamos dizer, o esteio da economia brasileira, claro que a pecuária também passa por um momento de dúvida, de incerteza e de preocupação. Uma coisa é certa, Alex, o mundo sairá deste processo, desta pandemia, empobrecido. E isso, claro, que de certa forma atingirá a pecuária, dos dois lados. O mundo sai empobrecido e, portanto, as carnes premium e a pecuária de ponta poderá sofrer um pouco essas consequências. E, por outro lado, nós também teremos uma demanda por alimento e, sobretudo, estará na pauta mundial o tema da segurança alimentar, o que vai dar para a pecuária uma importância significativa também, na medida em que este tema da segurança alimentar e que a proteína animal terá que ser demandada também pelo mundo. Então, para não dar só uma visão só otimista, nenhuma só pessimista, eu acho que nós temos que trabalhar com esses cenários. Mas, sem dúvida nenhuma, é um momento muito difícil para o mundo e um cenário de muita incerteza. A mensagem que eu deixo para todos, eu acho que nós temos que ter, sobretudo, neste momento, muita responsabilidade, coragem, esperança e continuar trabalhando focados e, obviamente, com uma visão de segurança e de responsabilidade para com a questão da saúde. Vamos ter a Expo Inter 2020, 50ª edição desta feira, é muito importante. Ontem nós falávamos pelo telefone e o senhor me comentava a importância para se fechar justamente um ciclo, né, da nossa pecuária de raça. Todo mundo espera, na verdade, o pessoal que está envolvido, né, com a criação espera esse momento. Como é que repercutiu essa notícia? Eu acredito que tenha sido bastante favorável, né, presidente? Sim, Alex, foi pelo que colhi hoje de manifestações, a ampla maioria, praticamente que unânime, todas as manifestações que recebi e que a FEBRAC recebeu, seja por meio das suas redes sociais ou por telefonemas, por WhatsApp que nós recebemos, foram amplamente favoráveis. E eu quero aproveitar e destacar, disse isso ontem e quero novamente sublinhar. Nós confirmamos a realização da Expo Inter, nós estamos falando de uma exposição que vai ser realizada daqui a 4 ou 5 meses, portanto nós temos muito tempo ainda, e evidentemente que nós só iremos realizar se houver condições de saúde para tal, por isso envolvemos a Secretaria da Saúde, e com os cuidados necessários para que não haja risco de contaminação pelo coronavírus. Isso é óbvio, mas é importante que seja dito, embora seja óbvio, é importante que isso seja registrado até para tranquilizar a todos. E o segundo ponto que eu acho que tranquiliza é isso. Se nós optarmos por essa realização da Expo Inter no final de setembro, que é a segunda, a opção de data que nós temos, a última semana de setembro, nós estamos falando de exatamente 5 meses, quase meio ano daqui. Então, com este espaçamento de tempo, temos muita esperança e vamos todos estarmos unidos, rezando e torcendo para que efetivamente as coisas já estejam praticamente debeladas ou resolvidas sob o ponto de vista da pandemia e possamos realizar bem a nossa Expo Inter. Será uma Expo Inter diferente? Não há dúvida que sim. Será uma Expo Inter diferente. O mundo mudou nesse momento, nós estaremos enfrentando uma grave crise econômica e nós aqui no estado do Rio Grande do Sul ainda com os efeitos dessa grande e violenta seca. Alex, eu queria te agradecer muito mais uma vez a parceria. Esta é a nossa primeira entrevista dessa série de entrevistas que ocorrerão. Essa foi um pouco mais longa para nós darmos
uma contextualizada, e a partir de agora, a cada semana, tu estará com um presidente de associação de criadores de animais de raça, cada uma destas mulheres e homens responsáveis por um trabalho grande, que representa um grande número de mulheres e homens pecuaristas, pessoas que são fundamentais, porque se a pecuária tem importância econômica, social e cultural, cada um dos pecuaristas gaúchos e brasileiros também carrega no seu trabalho diário importância econômica, social e cultural. A força do campo rebrota invernadas, engorda a boiada e sustenta a nação. É a mesma contida e vivida, ostentando esta vida deste sul de rincão.